Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. A Guiné-Bissau corre o risco de ver fracassada a campanha de comercialização e exportação da castanha de caju lançada recentemente pelo governo de transição. O preço é desencorajante e os produtores continuam aflitos e sem possibilidades de venderem as suas produções. As preocupações foram transmitidas ontem ao presidente da Associação dos Intermediários durante a digressão que efetuou às regiões de Biombo e Cacheu, onde ouviu as preocupações dos produtores. A região de Biombo foi a primeira etapa da digressão de uma delegação da Associação Nacional dos Intermediários dos Negócios da Guiné-Bissau. A associação pretende saber como decorre a campanha de comercialização, as dificuldades e apontar novos caminhos para a resolução dos problemas. Para alguns, a campanha corre o risco e para outros, o preço nem dá vontade para produzir. A mim, lá de praça de Quinhamel, mantala antala 6 horas, com minha filha de caju. Assim que não tem cujo, não chocote, não pati, não põe na bidão. Não leva para binde, dinheiro que tem na cuco, dinheiro que tem mana yago. Porque se leva tanque de caju para binde nem biso. Uma paga bidão ali 12.000, o vai para binde mais na 50 francs. Logo o cano já nada, cuco tá que não tem mais preço. Alá tem a osina lenha cuco guardado dentro, cai caco tirado. Porque a preço tá bale. Naqui 150, lá quando vai bastante bicha até, o binde o chambocado. Lá quando tá paga a escola minha filha, lá quando tá fazer tudo custa, minha mistura e na caju. Que acabou não firmar a banca ali, porque a campanha acabou a minha prova comprar coisa lá está dentro, não tem quem não compra ela. Mas é ano, mas é que preço acabou tipo bem próprio para horta para ter que doar horta, pode sentir próprio, mas escusa que está bem, porque a preço acabou. Que lá que possível, que lá que não fala como não, estado que largar assim, que não fica de zero, não fica de zero completamente. Porque o Estado se idiomina a nós e pronto, não fica nem castigo. Estas preocupações foram apresentadas ao presidente, que lamentou a situação e pediu a participação de todos no crescimento econômico da Guiné-Bissau. Produção de castanha e um trabalho muito duro. Botou a mulher está levantando muito cedo, que se filho na costa, vai de mato e não tira coco de caju. E bem na prática venda para que preço que não praticado é lamentável. Tudo que é patriota e não sente. Se vai olhar aqui situações como é que a mulher na castiga de caiu. Outra coisa que marcaram, que o regulo falando, e de como a gente está fazendo negócio de comercialização para amanhã. Nem de tarde, só é de costume. Gente está bem só de noite, compra coco de noite, troca arroz de noite, que arroz que está em condição, coco está carregado de noite, e que está chica bissau, que está sem pagar lá do que coco vai. A campanha foi lançada na região com um preço de base de 200 francos por quilograma, mas o preço voltou a baixar para 150 francos CFA, o que desencoraja os produtores. Igualmente, as mesmas preocupações foram deixadas pelos produtores na região de Cacheu. Nelson Júlio Badinca foi também confrontado com as preocupações das forças de defesa e segurança em estancar a fuga da castanha de caju para o exterior. A castanha de caju para o Senegal foi apontado pelas autoridades de defesa e segurança de Cacheu como um autêntico quebra-cabeças. As autoridades não dispõem de meios humanos e logísticos para controlar todos os acessos por onde passam a castanha. Não vai chegar a outro hora. Mas outro não é só mais tempo não é isso com coração que rebelde. Boy. Não te chega outro hora. Me tá falando que lá é perigo para bem mina outro lado. Boy. Que lá que mina suma le rebelde. Caminho tem mais 3 caminhos que sai. Se chega bom como que o bicho de tudo com caminho. Agora sempre la rodomance. Le bali também caminho sai mais 5 caminhos que sai. Na dois é oficial. Os produtos continuam igualmente nas mãos das populações sem possibilidade de evacuá-los para Bissau. Como exemplo, este caminhão está carregado de castanha de caju à espera de um comprador há 2 semanas. O carro não tem não para mais de uma semana, está carregado, não pode ver com intermediário que seja isso. E fala que não por para carro para mandar, mas só que se me bem que tem ela bom preço e não para caro. Para caro, não pode levar que preço que tem na Bissau. Eu não compro coco 200 reais, eu não compro na mão de banana 225. E você não tem alternativa, que é que não deve fazer, não deve apoio do governo com a associação.
e urgente para ajudar. Vem tipo de apoio não que tem, e não dinheiro, não na vira que era não põe na cuco, fica engatado lá. Castanha está na mato e que por evacuar para Bissau. Não de ter caminhões parados mais do que 2 semanas e que por bem, porque bem e tem que ter aqui nem bem dele. Porque por isso que caminhão bem para, não paga alugação, não paga dias e quando dormir. Então, é uma situação difícil. E há um dia tudo intermediário que tem saída. É que saber como é que é por fazer que são parceiros dos agricultores. E outra coisa que não está na fronteira, e como a castanha não sai na fronteira. E lamentável, se o governo que toma medida e que abre, que cria condição de evacuamento ali via portos, não há perder manga de receitas. Porque não é exemplo daquilo. Na 2011, Câmara de Comércio, através de que fundo de FOMBI, e desbloqueou parte de dinheiro, daqui injeta o Ministério do Comércio, e comprado meios e criado condições, fronteira fechado, o governo conseguiu guardar manga de dinheiro. Só na FOMBI não conseguiu guardar 20 milhões de dólares. Para além de impostos. Mas, hora que castanha de chá ainda sai da maneira que nós na fronteira, que confirmado próprio para autoridades, é que tem meios, e lamentável porque, não conta com cada quilo de castanha, que não perde na fronteira, não perde o que imposto de 50 francos, não perde manga de taxas que pode servir para a nossa economia. A situação levanta várias preocupações e o governo foi chamado a intervir no setor para mudar o rumo dos acontecimentos, evitando assim o fracasso da presente campanha de comercialização e exportação da castanha de caju 2013. Ontem, mais de 3 centenas de fiéis muçulmanos provenientes de diferentes regiões da Guiné-Bissau e dos países da sub-região realizaram uma giara no setor de Bambadinka. Durante toda a noite, louvaram a Deus com intercessão das canções e das danças. Centenas de fiéis muçulmanos oriundos de diferentes cantos do país e da sub-região tomaram parte na giara realizada ontem no setor de Bambadinka para pedir bênção de Deus. Para o governador da região de Bafatá, evento deste tipo é sinônimo da paz e da união. Bambadinka ontem, o Bambadinka 11 é diferente. Mas alguém falar de tarde como agradecimento de grandes antigos e aquela surge. Esse encontro, a mim olha outro que há 20 anos um gaúcho. 20 anos um gaúcho. Mas famílias, esse pessoal pode ter importância desse tipo de encontro. Senão não estou considerando isso sinônimo de paz. Isso sinônimo de paz. Se paz está tendo ninguém, cara, se está. Cara, aqui não preocupa. Não é que não enxerga. Então paz consegue ter na Guiné. Bambadinka, filhos de Bambadinka, amigos de Bambadinka, sobrinhos de Bambadinka, não temos paciência, não vive para Bambadinka. Não sei como, não vive para Bambadinka, mas não landa, não juntamos, a nós tudo, para só, ano para ano. Sim, senhor, mas não vive momentaneamente, não sinta, não fala, não vive como é de recuperar Bambadinka. Alhaji Mustafa Bayo aconselhou os participantes a acreditarem em Deus e seguirem os ensinamentos do Islão, pois é o caminho. Cada pessoa que nós vive no mundo tem que conhecer Deus. Tem que conhecer Deus. Vou conhecer o profeta. Vou conhecer o que é o Guiné. O que é a religião. Na pessoa povos. Que é para Deus para não pegar o Islão. O Islão que é verdade. O Islão é que é verdade. Nem nada que essas viva de Islão. O que se vê? Tudo o que se vê, que é o Islão. Está aproveita a Deus. Pecador tem que aproveitar a Deus. Sabe a bula, não é que ele morra a bula. É que mandar na fração, obrigado a mim, Cristo, tudo que vou fazer contente. Para a maioria dos entrevistados, Deus é o propósito da nossa existência e deve ser adorado.
Ainda na manhã de hoje, durante as orações, os imames chamaram a atenção dos fiéis a serem mensageiros do Alcorão e aproveitaram a ocasião para pedir a união no seio dos guineenses. Vários fiéis muçulmanos louvaram a Deus e pediram agradecimentos através de orações, músicas e danças. Em representação dos conselhos islâmicos, Alhaji Mamadou Cissé acredita que a união é caminho viável para o desenvolvimento, paz e tranquilidade de qualquer país. O Islão recomenda tolerância. Islão se próprio nome e paz. E outras coisas, e amizade, etc. Na mesma onda, e tem alguns conselhos que facilitam que não aprende dentro do povo guinense como não podia ter paz e tranquilidade. E tem isso para ter um exército que não dá fruta, mas aquilo é que, como guinense, não tem que unir. Dentro que união, não tem que dar um espaço para sensibilizar, para não entender um outro, para não sofrer. A hora que não tem essa, aquilo te dá um fruto de desenvolvimento, te dá um fruto, um espaço de diálogo, tranquilidade e sucesso que tem. Apesar de tanto sacrifício, na perspectiva do presidente da comissão organizadora, a cerimônia ocorreu conforme previsto. Que ato pura e simplesmente de religião islâmica e no quadro que a nós, uma filha de Bambadinka, depois que é indicitado para ser presidente dessa comissão, nós assumimos que não é empresa e graças a Deus fizemos tudo por bem, que de manhã, mas para terminar, não por ficar de lado, não quero agradecer RTGB, que está de Guiné-Bissau, dá máximo de esforço desde as primeiras horas, aonde está de manhã, e não mais junto com eles, testemunho de tudo que é ocular e o uso próprio, portanto não uso olhar, e nós assistimos tudo. Bom, muito obrigado, obrigado povo Bambadinka, obrigado Guiné-Bissau em geral. E resumo, não me estou falando como é Gamon está realizado anualmente no quadro do PID, Deus, estabilidade para o país, e para pedir para os grandes comuns que a hora é que está no mundo de vivo, e nós pedir também para jovens que não lançam, para Deus ajudar a conseguir enquadrar na sociedade guinense, mas no melhor sentido positivo. Além de filhos do setor de Bambadinka, o tradicional Gamon foi honrado com a presença massiva dos amigos e fiéis muçulmanos do país e da sua No quadro do programa de fortalecimento familiar, foi feito ontem em Bissau um jumbai no sentido de sensibilizar as crianças contra as práticas nefastas. A iniciativa é da aldeia infantil SOS, com o objetivo de agir para melhorar o interesse das crianças em relação ao futuro. Este jumbai está inserido no programa de fortalecimento familiar da SOS e tem como missão construir famílias para as crianças necessitadas, ajudá-las a moldar o seu futuro e participar do desenvolvimento das suas comunidades. O objetivo do Jumbai me se fala e enquadra nas ações que a SOS leva, a aldeia de criança, através desse programa que se chama fortalecimento familiar. O programa tem como objetivo prevenir abandono de crianças que não correm risco de perder cuidado desse país. Ou seja, desse país, apoiando eles, criando condições para eles desenvolver um clima de afeto, carinho e amor. Uma oportunidade para as crianças ouvirem conselhos contra as práticas nefastas. Conosco como uma prática nefasta e tudo que práticas que acaba ali, tudo que práticas prejudiciais. E crianças, como sendo futuros homens, é necessidade desde momento infantil para estar papiado de assuntos que na eduque eles, assuntos educativos, ocupa a criança de prática nefasta e está guardar na semente. E tá hora que hoje alguém na fazer que prática e tá se como esse que coisa como falada ontem como e cabali no deles exemplos de prática nefasta uma casamento precoce no conte eles que casamento precoce babia de que comanda casamento precoce acabou mesma coisa casamento forçado excisão e manga de outras práticas nefastas, tendo em conta resumidamente como eles e crianças a os, eles e homens de amanhã. Para amanhã, a os que amanhã está começar a preparar, o que está pera teora aqui chega, vou começar a preparar.
Com este programa, a SOS pretende ir ao encontro das crianças nos diferentes bairros da capital guineense. No âmbito de intervenção, não tem crise grande de comunidade. Dentro da comunidade, não tem bairros, diferentes bairros. Por exemplo, no caso concreto no Mindará, em uma comunidade grande, porque não tem 12 famílias, não tem 43 crianças que não assistem dentro da comunidade de Mindará. Então, é uma razão pela qual não vim fazer atividade. Aliás, primeiro fazer na PSAC, também em uma comunidade grande que não tem nenhuma intervenção. Em retribuição, as crianças demonstraram a sua alegria dançando house. A cerimônia de reabertura do estádio 24 de setembro no Alto Pandim teve lugar ontem à tarde. O evento foi presidido pelo primeiro-ministro de transição, engenheiro Rui Duarte Barros. A reabertura do estádio 24 de setembro, conforme a agenda, iniciou com a apresentação das diferentes escolas de futebol do país. Algumas perante o público, em diferentes categorias, mostraram o que aprenderam nas academias, desde o ritmo desejado até a qualidade que sempre foi um tabu para o futebol guinense. O hino nacional se fez sentir na presença do primeiro-ministro e a relva que apresentava o verde de esperança é justamente aquela que a FIFA exige para as competições internacionais. De seguida, o atletismo que vinha a ser praticado em casa, nas ruas periféricas da capital, voltou em força. Houve demonstrações de corrida, 200 metros feminino, uma surpresa ao público. Afinal, ainda o atletismo vive pela força e vontade. Também 200 metros masculino, um pouco mais agressivo em termos de velocidade. 100 metros feminino e ainda 100 metros masculino. A perspectiva é sempre que é o melhor possível, não tem que ter ideia positiva. Não está agradecido ao governo chinês para o gesto que vai fazer em Guiné-Bissau. O estádio está completamente estruturado, está bonito, não tem boa pista, não tem tudo o material necessário para a prática de uma modalidade. Por isso, não pensa de como o trabalho que não tem estado a fazer, aquilo que não me fazer mais. Não treinadores, o não atletas ainda conseguir. Não quero falar a curto prazo, mas talvez a médio e longo prazo dá alguma resposta positiva em relação àquilo que determinação que não tem na federação. De salientar que as obras do estádio 24 de setembro foram suportadas pelo governo chinês no âmbito da cooperação chino-guinense e que resultou numa obra de reabilitação de grande envergadura, com resultados plausíveis, desde aptidão para as competições internacionais até nas restantes classificações, o suficiente para desafiar outros campos a nível da sub-região. O jogo entre as duas seleções Sul, setor autônomo de Bissau, e Norte-Leste terminou com resultados de 3-1 a favor da seleção Sul, setor autônomo de Bissau. Helena Barbosa, secretária de Estado dos Desportos, e o primeiro-ministro, engenheiro Rui Duarte Barros, procederam à entrega dos troféus, respectivamente. Depois da tentativa falhada de deslocar a caravana da Guiné-Conakry para a cerimônia da reabertura do estádio 24 de setembro, incluindo a última que também falhou na deslocação da seleção da Mauritânia, duas seleções de talentos nacionais Sul e Centro contra Norte e Leste pisaram o novo relevado do estádio 24 de setembro para o jogo de ontem. O desafio decorreu num clima de muita amizade. Contudo, por mais que o jogo tenha características de amizade, sempre haverá um vencedor ou então vencido. Um desafio que não teve a cobertura total jornalística devido a uma forte chuva que caiu sobre o relevado do estádio, não permitindo a realização dos discursos dos diferentes representantes do governo e dos corpos diplomáticos acreditados no país. A reinauguração foi um fracasso. O público queixa os preços estipulados, as bancadas completamente vazias, quando na verdade devia encher do público amante do futebol em 15 mil espectadores. Mas, entretanto, a nossa equipa de reportagem ouviu o presidente da Federação de Futebol, Manuel Irene Nascimento Lopes. É um monumento histórico, batizado com a data de nossa independência. Penso como todos os guinenses deveriam fazer um bocado de esforço para estar ali em massa. Culpa que pertence nem federação, nem governo. Tribuna de honra só de nome já significa valor. Não tenta de facto pôr um preço
que é um preço simbólico, sob tenta comparar com preços de entrada de campo na sub-região, de nós ainda inferior. Manelinho, ainda na sua locução, fez apelo aos guinenses. Guinenses, minha irmãos, na pedir, por favor, para gente, para não juntar sentir o gosto, para não criar novo valor. E tem que ter nível. Não tem nunca por ter um monumento desse nível. Então, por isso mesmo, não está pedindo, está fazendo um apelo a todo guinense, para de facto não juntar, para gente bem estádio. A não está ali. A mim, em particular, com o comitê executivo, com o próprio governo, não fazer tudo por tudo, para de facto valorizar a energia que todo guinense me estipui riba desse monumento que está lá hoje. No final, apesar da forte chuva que piorou a festa, o primeiro-ministro encerrou a cerimônia despedindo os jogadores, seguido da entrega dos troféus. Primeiro foi a secretária de Estado, Helena Barbosa, à equipa vencida, neste caso a seleção Norte-Leste. Depois o primeiro-ministro a entregar a seleção vencedora, Sul-Centro. Entretanto, com dificuldades e constrangimentos, mas o estádio já está disponível para a prática de futebol. Tomara que o estádio regional de Canchungo fosse a seguir a inaugurar.